Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Como eu sempre digo para vocês, por aqui passam os maiores atores do agronegócio desse nosso Brasil. Sempre as informações de muita relevância para o produtor rural. E hoje eu vou conversar com Rafael Brasil, que tem esse nome com assinatura forte, poderosa. Ele é advogado, mestre em Direito Constitucional Econômico e sócio do Brasil e Silveira Advogados. E o tema da nossa entrevista será: cresce o número de pedidos de recuperação judicial no agro. Rafael, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Olá, Divino, a todo mundo que nos acompanha, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Participando desse programa tão importante para os produtores, especialmente os produtores da região de Rio Verde, sempre uma satisfação e vamos lá, conta comigo para o que eu puder auxiliar. Rafael, você tem clientes em Rio Verde? Tenho clientes em Rio Verde, né? Nós atuamos aqui no escritório com recuperação judicial, né? Eu falava, né, agora há pouco, sobre a importância do cenário da região de Rio Verde para a produção do agronegócio a nível nacional. Todo mundo sabe disso. E se hoje é uma realidade se falar em recuperação judicial do agronegócio, nós também vamos falar que vai haver e já está acontecendo um aumento expressivo dos pedidos de recuperação judicial na região de Rio Verde, justamente por ser uma região protagonista na produção agropecuária. O agronegócio passou por anos e anos e anos de muita prosperidade, sem muitos problemas, sem muitas adversidades. No entanto, nós vivemos agora um momento de extrema turbulência, tanto climática quanto de mercado. E eu gostaria que você pontuasse como é que essas turbulências estão impactando o dia a dia do produtor rural. Divino, nós vivemos, e assim, não é a nível Brasil, né? Vamos partir de uma visão mais global. Nós vivemos num contexto de incertezas do ponto de vista climático, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né? Não dá para tecer aqui nenhuma previsão sobre como é que vai ser o ano de 2024. O que todo mundo sabe é que vai ser um ano incerto, né? Quando nós vivemos períodos de instabilidade, de incerteza, quem empresta dinheiro obviamente vai querer subir muito a taxa de juros, justamente porque ninguém sabe o que vai acontecer ao longo daquele ano, ao longo daquele período. Então é natural que a gente vivencie períodos de alta de juros na tomada de crédito, né? E nós vivemos, agora falando de Brasil, alguns contextos específicos. Primeiro, instabilidade climática. Realmente a gente passa aí por momentos inexplicáveis, ou de muita seca, ou de muita chuva, e a gente sabe que muita seca e muita chuva atrapalham a produção,
a gente precisa viver o que a gente chama daquele período do invernô, né? Aquela chuvinha fina, essa chuva que é tão benéfica para a produção, e a gente percebe que a gente vem experimentando pancadas de chuva, pancadas no contexto político, pancadas no contexto econômico, e tudo isso vai impactar em todos os cenários produtores do Brasil. Então, se nós pensarmos no varejo, se nós pensarmos, por exemplo, na indústria, se nós pensarmos no agronegócio, cada setor vai vivenciar ali suas crises. Não é à toa, por exemplo, que hoje nós estamos vendo as notícias de uma possível recuperação judicial da Gol, companhia aérea, e da Azul, companhia aérea. Então, a gente fala da crise no setor aviário, de aeronaves aviais. Nós falamos de crise no setor agropecuário. Então, o que a gente tem que entender e esse é um ponto relevante, todos os setores estão passando por crises e incertezas. Quando a gente fala do agronegócio, qual que é, na minha visão, o grande problema, né, em relação à crise que nós experimentamos? Vamos partir de três pontos aqui. Primeiro, crise econômica. Essa crise econômica, ela leva realmente a um sufoco da taxa de juros, que ela vai ter que se elevar, né? Nós vivemos no Brasil o que a gente chama de custo Brasil. Então, o Brasil, para ele funcionar, ele é muito caro. Nós temos um país muito caro, infelizmente. Nós temos um país ineficiente, nós temos um país com uma infraestrutura péssima, com rodovias péssimas, nós não temos um sistema que funcione realmente de linha férrea, e isso vai prejudicar muito na distribuição das commodities, na distribuição dos grãos. Então, também não vai adiantar nada eu ter uma produção muito boa de grãos se eu não tenho como dar vazão a essa produção. Qual é o nome desse problema? Custo Brasil. O custo Brasil é muito elevado. A gente perde muitas oportunidades de crescimento por conta da nossa burocracia, por conta dos entraves estatais, por conta do tamanho da máquina pública. Então, esse é um outro problema. E, falando da produção do agropecuarista, do produtor, do agronegócio, nós temos justamente essas instabilidades climáticas que nos levam a uma crise generalizada para os produtores, que precisam tomar crédito para poder pagar os seus contratos. E como é que eu vou pagar esses meus contratos se eu não consigo crédito no banco, porque a taxa de juros está extremamente alta? Então, essa é a receita perfeita para uma crise no setor do agronegócios, que nos empurra cada vez mais para um cenário, para um contexto de recuperação judicial, falência e outras modalidades de reestruturações empresariais. Rafael, para qualquer empresário, pedir recuperação judicial não é um processo fácil. Ele fica ali muito tempo estudando, vendo outras possibilidades e a viabilidade de resolver a situação dele de outra maneira. Quando ele parte para a recuperação judicial, assim, a impressão que eu tenho, e me corrija se eu estiver errado, assim, é porque já deu, já não tem como mais. No caso do produtor rural, muitos são pessoa física. E são pessoas tradicionalistas, pessoas que gostam de pagar suas contas em dia, gostam de manter sua vida tudo certinho. Para ele chegar ao ponto de pedir recuperação judicial, eu imagino que não seja uma decisão muito fácil, né? Exatamente, Divino. Só que a gente precisa partir da seguinte premissa, né? Nós temos, que bom, graças a Deus por isso, muitas pessoas que honram ainda o fio do bigode, né? Isso parece que está cada dia mais difícil de encontrar, né? Nos dias atuais. Mas a gente tem que entender que a recuperação judicial, ela não é um resultado, um decreto de que você fracassou enquanto empresário, enquanto produtor, ou que o seu negócio não vai mais para frente, muito pelo contrário. O próprio nome já nos diz o que é essa ferramenta.
é uma forma de recuperar o fôlego da empresa. Diferente de quando a gente fala, por exemplo, da falência, que é quando a empresa não tem mais condições de arcar realmente com as suas dívidas, né, com o passivo ali existente, aí a gente está caminhando para um cenário que é o que a gente chama de insolvência, né, que é quando as dívidas são maiores do que o que tem de patrimônio e o que tem de dinheiro para poder pagar essa dívida. Então, ali nesse contexto de falência, não tem mais jeito, né? Quando a gente fala em recuperação judicial, é importante entender que ela é um mecanismo para organizar a estrutura ali do produtor, seja um pequeno produtor, seja um produtor rural já experiente, que já movimenta bastante recurso financeiro, é uma forma de se estruturar o negócio, de pegar aquela lista de credores, né? Todo mundo para quem eu, enquanto produtor rural, estou devendo. Olha, eu quero e vou pagar a todos vocês. Só que eu não consigo pagar da forma que vocês estão me cobrando e eu não consigo mais suportar essa rolagem de dívida, juro sobre juro sobre juro, porque isso começa a virar uma bola de neve gigante e a gente não consegue pagar. Então a recuperação judicial é uma forma de organizar todo mundo a quem eu devo, negociar, e isso é importante, né? Na recuperação judicial a gente negocia a dívida credor por credor. Olha, eu tô te devendo tanto e eu vou te pagar de tal forma, dividido em tantas vezes e com um desconto dos juros, o congelamento dos juros, porque quando a gente entra com a ação de recuperação judicial, a gente já consegue travar aquele juro, então a dívida ela não vai crescer, e isso é um ponto extremamente importante. Imagine só um crédito que o produtor rural toma junto com o banco, de 1 milhão, né? Ele não consegue pagar aquele crédito. E a dívida que era de 1 milhão, ela vai crescendo, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Pera. Vamos fazer o seguinte, antes de chegar nessa bola de neve, a gente consegue ingressar com a recuperação judicial para travar aquela dívida, para que aquela dívida não aumente e que ela seja pagável. O que o produtor não pode fazer, Divino, é achar que vai conseguir caminhar com as próprias pernas, não ingressar com uma recuperação judicial no momento certo e ele se encontrar realmente numa rua sem saída, sem opções, sem fluxo, totalmente sufocado, né? E é por isso que eu gosto de fazer um paralelo, dizendo que a recuperação judicial ela é um fôlego, né? Para que o produtor consiga manter a sua produção, honrar os seus compromissos, pagar a quem ele precisa pagar e ele manter as suas atividades, continuar produzindo, continuar com a sua função social, que é tão importante, porque se não fossem os produtores do que seria o Brasil, né? A gente seria uma Venezuela, né? Então, assim, é importante dizer isso, que quem carrega o Brasil nas costas é sim o produtor, é um dos setores mais pujantes e fortes do Brasil, então é uma forma do produtor manter a sua atividade rodando. Até 2020 não havia um consenso, digamos assim, judicial em relação a se o produtor podia ou não pedir a recuperação judicial. Houve uma alteração na lei em 2020. Que alteração foi essa? Divino, a lei de recuperação judicial e falências, ela é uma lei do ano de 2005, né? A lei 11.101 de 2005. E essa lei ela foi mudada, né? Ela foi modificada por uma outra lei no ano de 2020. Até 2020, havia uma confusão muito grande sobre a figura do produtor rural. Por quê? Muitos produtores rurais, eles são informais, né? Eles não têm um registro na junta comercial. Vamos falar aqui de Goiás, não tem lá o registro na JUSEG, né? Na junta comercial do estado de Goiás. E para qualquer atividade empresarial, você precisa ser registrado numa junta comercial, certo? Só que nós temos aí produtores que já produzem há 20, 30, 50 anos e movimentando tudo ali no próprio CPF. Acontece ou não acontece, Divino? Muito ainda, né? Muito. Isso é extremamente comum, né? E aí, a lei de recuperação judicial, ela tem um requisito obrigatório. Para que eu peça recuperação judicial,
eu tenho um tempo mínimo de 2 anos de atividade empresarial. Então pensa comigo, sou um produtor informal, quero pedir recuperação judicial, eu já produzo há 20 anos, eu já tenho aqui movimentação, eu tenho meus balanços, livro caixa, eu tenho todos os comprovantes de 20 anos de atividade, só que eu trabalho na informalidade. Se eu precisasse ir lá na junta comercial para poder me regularizar perante a junta comercial e esperar 2 anos para poder pedir recuperação judicial, eu ia morrer. Eu ia quebrar completamente. E aí veio, então, a alteração da lei, né, em 2020, e, na verdade, até antes disso, em 2019, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele já tinha um entendimento de que dava para incluir ali o produtor rural, né? Como? O produtor rural, e isso é importante que quem está aqui nos acompanhando entenda isso, ele ainda precisa se formalizar, ele precisa ir lá na junta comercial e ele precisa se regularizar, né, fazer o registro conforme a lei determina. Só que eu consigo aproveitar meu tempo passado. Então, eu preciso de 2 anos de atividade. Só que se eu já produzo há mais de 2 anos, vamos imaginar aqui nesse exemplo que eu dei, eu sou um produtor há 20 anos, já estou produzindo, e eu só vou na junta e faço a minha regularização, né? Eu levo lá livro caixa, balanço patrimonial, declaração do imposto de renda da pessoa física, eu falo, olha, está aqui, eu sou produtor, né? Tenho 20 anos já de atividade, mas eu preciso me regularizar. Isso já é suficiente. E esse tempo todo que eu trabalhei para trás vale para os fins da lei. Então, eu posso sim, a partir do momento que eu estou regularizado perante a junta comercial, eu estou habilitado, desde que eu cumpra lá esse tempo de 2 anos de atividade prévia, eu posso me incluir na recuperação judicial. Isso, inclusive, foi muito debatido, o STJ já pacificou, porque alguns estados aceitavam, outros estados não aceitavam, né? E aí, isso, inclusive, o STJ, ele pacificou esse entendimento, né? Ele bateu o martelo e falou, olha, pode, né, mediante o que a gente chama de tema repetitivo, né, que é uma decisão lá do STJ, que agrupa um monte de processo, né, que é o tema repetitivo 1145, que ele fala justamente isso, que quando o produtor rural exerce essa atividade de forma empresarial há mais de 2 anos, ele pode requerer a recuperação judicial, desde que ele esteja inscrito lá na junta comercial. E aí ele não precisa estar inscrito há 2 anos. Ele tem que estar trabalhando naquela lida, naquele ofício dele, há mais de 2 anos. Então, isso foi uma grande vitória para o produtor rural, para o pequeno produtor, e as possibilidades de se ingressar com a ação aumentaram, assim, assustadoramente. Aquilo que o produtor rural mais precisa é ter o seu nome limpo. Até porque ele tem que ter acesso ao crédito. Muitas pessoas nem entendem isso, né? Por que o produtor rural precisa de crédito e precisa de um juro barato? É porque o investimento é muito alto, a certeza do retorno é muito baixa, né? Porque ele depende de fatores externos, né? Fatores que são clima, política, todos esses fatores que você já colocou aí. E a grande dúvida é o seguinte, ele entrou com pedido de recuperação judicial. Ele continuará tendo acesso a crédito nas instituições financeiras ou não? As instituições fecharão as portas para ele? Olha, é muito importante que quem está aí, né, nas vias de pensar numa recuperação judicial se prepare, né, inclusive financeiramente ali, porque vai enfrentar, sim, um período de turbulência. Porque ninguém, tanto banco quanto fornecedores de insumos, ninguém vai querer conceder insumos ou crédito a alguém que está em recuperação judicial. E, de fato, essa é uma grande dificuldade, tá? Ele dificilmente vai conseguir acesso a crédito e acesso a insumos. É muito comum que ali na negociação, né, o produtor rural consiga
comprar a prazo diretamente ali de seus fornecedores, né, de insumos. Então ele consegue, por exemplo, comprar ali os insumos que ele precisa com 40, 50 dias, 60 dias, 6 meses, né, para depois da safra ou da safrinha, enfim, ele consegue. A partir do momento em que ele ingressa com uma recuperação judicial, dificilmente alguém vai fazer uma negociação com ele, a não ser que seja à vista, né? Fazendo paralelo, vamos falar de novo da Gol, que está aí às vésperas do pedido de uma recuperação judicial. Ontem saiu uma notícia de que agora a Gol só pode abastecer as aeronaves pagando à vista. Veja só, e isso não é uma realidade do setor, tá? Da aviação. A realidade do setor da aviação é que eles pagam ali ao longo do mês, ao longo de alguns meses, né? Porque faz parte do giro do negócio. A Gol, a partir de agora, só está abastecendo mediante pagamento à vista. É igual quando a gente vai abastecer, o frentista pergunta, débito ou crédito, né? Então a Gol está tendo que pagar. E ela nem entrou com uma recuperação judicial. Então, quando o produtor está às vésperas de ingressar ali com uma recuperação judicial, juntamente ali com o corpo jurídico, com o corpo de consultores financeiros, o que tem que se fazer? É entender realmente quais são as margens ali de reserva financeira que se tem, se é possível tomar mais algum crédito, se é possível pegar algum crédito e colocar ali a terra, né, a propriedade em garantia, para poder ter uma reserva financeira para poder suportar aquele período, porque realmente durante aquele período ele vai continuar produzindo, tá? O juiz não vai obrigar ele a parar a produção, pelo contrário, isso é importante de entender. O produtor precisa produzir. Até esse ponto que eu queria entender, porque se ele já não está pagando as contas, é porque ele não tem dinheiro. Sim. Se ele tivesse dinheiro, ele estaria honrando. Outra coisa, ele é obrigado a produzir, até porque a partir do momento que ele pede a recuperação judicial, ele tem que cumprir com todas as obrigações ali que... né? Então, chamou todo mundo, parcelou e tal, tudo bem, mas vai ter que pagar. Aí mesmo é que vai ter que pagar. Correto. Né? Senão a situação fica pior para ele. Então, qual é essa recomendação, essa orientação que vocês dão para ele nesse momento, antes de entrar com o pedido de RJ? Olha, vamos falar um pouco sobre a diferença, né, da recuperação judicial e da falência. Na recuperação judicial, eu ainda tenho uma movimentação. A minha empresa, o meu negócio, a minha produção, ela ainda está girando. Só que antes eu conseguia pagar, agora eu sofri um abalo, por exemplo, na minha safra, na minha produção. Nós sabemos que os contratos no agronegócio, eles são muito volumosos, né? Qualquer contrato dá aí 10, 15, 20 milhões. Então, se eu descumpro um contrato de 10 milhões, já me gera um desencadeamento de problemas. A partir do momento em que o produtor percebe isso, que ele vai ter um abalo e que ele não vai conseguir pagar alguma conta dele, ele já precisa se recorrer a um advogado especialista em recuperação judicial para poder conseguir estruturar um plano de recuperação para ele. Por quê? Se o produtor chega num ponto onde ele não consegue mais produzir, onde ele não tem mais nenhum tipo de recurso, onde não está entrando mais nenhum recurso, onde ele não consegue mais fazer nada, produzir nada, e ele tem lá uma dívida de 20 milhões e ele tem um patrimônio de 5 milhões, 10 milhões e não tem nada para entrar, aí nós estamos num quadro do que é chamado de insolvência total. Aí ele não consegue mesmo pagar e a gente vai caminhar para falência, que é o quê? Olha, você vai encerrar suas atividades, você vai fechar a sua empresa, né, o seu negócio, a sua produção, nós vamos apurar o que você tem de patrimônio e usar esse patrimônio que você tem para pagar, ainda que parcialmente, os credores que existem. Então, esse cenário mais apocalíptico, digamos assim, é um cenário de falência, tá? É um cenário realmente de baixar as portas. Num contexto onde a empresa gira, produz, tem ali uma outra atividade, talvez tem uma diversificação ali na produção de 3 tipos e um só, né? Ou só uma empresa daquele grupo, que também é muito comum, né? A gente ter um grupo econômico, né? Várias empresas dentro do mesmo
mesmo grupo, e ali a gente tem várias atividades. Quando uma atividade entra em crise, é hora de ligar o sinal de alerta, procurar um advogado para poder impedir que a gente chegue nesse cenário mais catastrófico lá de uma falência. Então, na recuperação judicial, a empresa vai continuar com as suas atividades, vai manter suas atividades em funcionamento. O dinheiro ali apurado, ele vai ser utilizado para a subsistência, claro, da empresa e também para o pagamento dos credores ali ao longo de um período, né? Que período é esse? A lei fala em 2 anos, mas a verdade é completamente diferente. O juiz ele pode estabelecer o prazo que ele julga ser realmente mais interessante. Nós temos casos aí de plano de pagamento de 20 anos. Nós temos recuperações judiciais no agronegócio bilionárias. Como é que eu vou pagar uma dívida de mais de 1 bilhão? Ao longo de 10, 15, 20 anos de pagamento, né? O mais comum, com dívidas aí de um valor médio, 5 anos de pagamento. Então, isso é diluído, fracionado, a perder de vista, e isso dá fôlego para o empresário continuar produzindo, trabalhando, né? E muitas vezes, e na verdade, assim, esse é o grande propósito, é que o produtor ele saia de uma recuperação muito melhor do que ele entrou. Tanto é que eu tenho clientes que estão no segundo pedido de recuperação judicial. Já passaram por uma recuperação judicial na produção, produtor rural, tá? Há um período, há 5, 6, 10 anos atrás, eles conseguiram alavancar as atividades. Nós passamos por uma crise econômica, nós passamos por uma pandemia. A produção global, ela realmente foi abalada. Nós estamos passando por guerras internacionais que estão afetando, por exemplo, no preço dos insumos no Brasil. Então, nós estamos passando por uma crise. Estamos enfrentando isso? Opa, será que eu consigo me utilizar dessa ferramenta novamente para poder estruturar a minha operação? Isso não é divino. Isso é importante dizer. Nenhuma forma de dar calote, nenhuma forma de passar ninguém para trás, nenhuma forma de agir errado. É um mecanismo legal para você blindar o seu negócio, blindar a sua produção, manter a saúde da sua produção e manter o compromisso com as famílias que você, enquanto produtor rural, tem o compromisso de alimentar, né? As bocas que você tem para manter, as bocas dos funcionários, as bocas das famílias que se alimentam em todo o país através da sua produção. Então, na verdade, e a gente precisa entender, produtor rural, empresário no Brasil, muitas vezes ele é tratado igual bandido, igual cachorro, infelizmente. Meu amigo, creio que você trouxe luz a essa questão, ajudou muita gente. Quem quiser saber mais a respeito, tem alguma rede social, algum lugar que possa te encontrar? Basta procurar aí na internet, não vai ser difícil me achar não, Rafael Brasil, né, meu Instagram, @RafaelBrasilADV, do escritório Brasil e Silveira, né, basta jogar também no Google Brasil e Silveira Advogados, vai ser uma alegria ajudar, né, e assim, esse é um papel, Divino, que eu entendo que é social mesmo, e é um compromisso que nós fazemos aqui, né, que é de levar progresso para as pessoas. E, de novo, se a gente vive um contexto onde o empresário, o produtor rural, ele é tratado não como bandido, né, mas como um bicho mesmo, um bicho peçonhento, né, a gente entende aqui o nosso papel social de dar a mão para esse produtor e ajudar nessa caminhada para que ela seja um pouco mais leve, né? Então essa é a nossa grande missão e para mim sempre é uma alegria, eu estou sempre à disposição de vocês. Com certeza teremos outras prosas. Muito obrigado, grande abraço para você, Rafael. Grande abraço, obrigado. Eu conversei hoje com Rafael Brasil, advogado, mestre em Direito Constitucional Econômico e sócio do Brasil e Silveira Advogados. E nós falamos a respeito do crescimento do número de pedidos de recuperação judicial no agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores,
profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.